Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Gamboa e eu estou aqui para compartilhar com vocês o segundo estudo do Pray. Esse estudo vai durar 7 dias. Nós vamos estudar o livro de 1 Timóteo. Estou muito animada em compartilhar isso com vocês e quero muito ouvir os feedbacks de vocês também. Vocês vão poder mandar aqui nos comentários e também no grupo, nas nossas enquetes. E é isso. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o contexto histórico e um pouquinho de quem foi Timóteo. Então, vamos lá. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu a carta aproximadamente em 64 ou 65 depois de Cristo, depois dele ter ficado 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Quando ele saiu da prisão, acredita-se que ele visitou vários ramos de suas igrejas que ele tinha fundado. E a cidade de Éfeso era muito conhecida, rica e idólatra. Então, Paulo decidiu enviar Timóteo para cuidar da igreja em Éfeso, porque era uma igreja muito idólatra, era uma igreja onde estavam tendo muitos conflitos, muitas pessoas falando muitas mentiras sobre a palavra de Deus. Então, ele envia Timóteo para lá. E essa carta é chamada de uma carta pastoral, porque o seu intuito é aconselhar Timóteo na liderança na igreja, mostrar o papel e a responsabilidade dos líderes, atender às necessidades físicas e espirituais dos membros e também nos ensinar a como se portar, ensinar as pessoas da época como se portar perante a sociedade. Então, agora vamos lá. Quem foi Timóteo? Timóteo, ele era muito jovem quando ele começou a liderar. Então, ele foi um dos líderes mais jovens da igreja primitiva. Provavelmente, Timóteo era tímido e tinha muitas dificuldades de se expressar. Ele provavelmente nasceu em Listra, uma cidade romana na Galácia, denominada em Atos 14 como cidade da Licaônia. Seu pai era grego, sua mãe era Eunice e sua avó Lóide. Elas eram judias que se converteram a Cristo provavelmente durante a passagem de Paulo em Listra. Timóteo foi muito bem instruído pela sua mãe e pela sua avó desde muito novo, e por isso ele era muito, muito querido dentro de sua igreja, porque ele tinha uma conduta exemplar, ele servia as pessoas naquele lugar, e ele não era só conhecido também só dentro da igreja, mas ele também era conhecido na cidade dele. Sua reputação era tão boa que chegou até Icônio, uma cidade mais ao norte, onde Paulo e Barnabé estavam fazendo uma das suas primeiras viagens missionárias. Quando Timóteo começou a andar juntamente com Paulo, teve um carinho enorme por ele e eles começaram a ser como pai e filho. Então, Paulo sempre demonstrava o seu carinho como um pai mesmo e um cuidado de pai para Timóteo. Então, apesar dessa proximidade, foi o próprio Deus que escolheu Timóteo para desempenhar esse papel tão importante na cidade de Éfeso. E Paulo sempre relembrava e aconselhava ele que ele deveria sempre lembrar de que realmente foi Deus e que Deus enviou pessoas e palavras para ele e que não era Paulo que tinha colocado ele naquele cargo, mas sim o próprio Deus. Então, ele realmente sempre tinha esse papel de aconselhar Timóteo e relembrar as palavras anteriores que ele já tinha recebido sobre o seu ministério. E antes de se tornar um líder, isso é muito importante, antes de se tornar um líder, ele tinha uma postura humilde e um coração muito ensinável, sendo um liderado. Então, Timóteo, foi a prova viva de que para ser um grande líder, você precisa ser um grande liderado também. Ele sempre estava cumprindo e obedecendo aquilo que lhe era pedido. E a forma que Timóteo respeitava a liderança de Paulo o preparou para ser um obreiro de excelência, um grande líder e um evangelista. Ele esteve presente em várias viagens missionárias com Paulo e foi seu porta-voz por diversas vezes. Algumas viagens que Timóteo aparece estão em Atos, como em Atos 16, que ele viajou com Paulo, Silvano e Silas até chegar na Europa. Em Atos 17 também ficou na Bereia para continuar o trabalho, enquanto Paulo partiu para Atenas. E logo após se encontrarem novamente, Timóteo é enviado para Tessalônica para ajudar a igreja ali.
Então, ele também teve vários papéis importantes, além de liderar a igreja em Éfeso, como enviar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. E além de todas essas viagens, ele esteve presente quando Paulo escreveu as cartas de 2 Coríntios, Romanos, Colossenses, Filipenses e Filemão. E após sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja, e é nesse contexto que ele escreve a primeira carta a Timóteo. E embora fosse jovem e tivesse todo esse papel importante na igreja, ele não se cuidava. Então, Timóteo era jovem, mas ele também tinha muitos episódios onde ele ficava doente. Ele tinha uma saúde fraca. E ele se tornava um homem frágil por isso. Mas, em resumo, Timóteo foi auxiliar, cooperador, companheiro, confidente, um amigo fiel e um verdadeiro filho espiritual de Paulo até sua morte, em 67 d.C. Paulo teve diversos colaboradores em seu ministério, mas nenhum era como Timóteo. Em Filipenses, ele nos oferece uma boa descrição de como ele era e do compromisso dele com a obra. Ele foi o seu filho na fé, um mensageiro às igrejas, e ele esteve preso com ele em Roma, tinha um caráter aprovado e disposto a servir e, acima de tudo, cuidava dos interesses de Cristo e de sua igreja. Então, por hoje é só, e eu espero você para acompanhar nos próximos dias sobre os capítulos da primeira carta de 1 Timóteo.